Fala Palestra, trazendo mais informações do Verdão nessa quarta-feira. Palmeiras que está se preparando para o seu próximo desafio do Campeonato Brasileiro, onde vai encarar o Juventude no Allianz Parque no próximo dia 11, vai ser sábado. Esse jogo muito importante, Palmeiras vencendo, vai abrir 3 pontos aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Verdão é o líder isolado com 55 pontos, logo atrás está o Flamengo também com 55 pontos, mas tem uma vitória a menos, e o Cruzeiro está na terceira colocação. Torcedor, ainda continua os ataques ao Palmeiras nessa quarta-feira. A Leila Pereira, como sempre, defendendo os direitos do Palmeiras e também dos outros clubes brasileiros. Palmeiras é um time que está vivendo um grande momento na temporada e está incomodando demais os rivais. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes com o programa G4, onde o Paulo Massini mais uma vez trouxe todas as notícias e fez uma excelente análise do Verdão nessa quarta-feira. Os créditos, galera, vou deixar aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força e também incentivar o canal. Então vamos para o programa. Em campo para o jogo contra o Juventude, o Palmeiras tem a recuperação do Kelvin, jogando ali pelo lado, Massa. O Kelvin voltou a fazer os trabalhos em campo, né? Cara, escalar o time para sábado não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Tem o Sousa que tá com edema. O edema do Memphis demora quanto tempo, Vessa? Demorou 23 dias. 23 dias para resolver. Normalmente edema se resolve em 10, 12. 10 a 15, 10 e 15 é o que se fala. Depende do atleta, né? Então, como ele se machucou domingo na hora do gol, quem no teve terceiro Fux gol, também, lembra? No primeiro jogo contra o Corinthians não conseguiu jogar o segundo, depois acho que demorou uns 10, demorou uns 10, 12 dias para voltar. Se eu não me engano. Então, Sousa só contra o Red Bull e olhe lá, que aí você completaria os 10 dias mínimos, né? 10 a 12 mínimos para ele estar em campo ou estar no banco, pelo menos para jogar alguns minutos. Então o Kelvin é uma ótima notícia. O Palmeiras tem Murilo, Fux, Mikael e o Benedetti para a zaga. Para a lateral esquerda e para a direita ele está arrumado, né? O Kelvin e o Giai. Para a esquerda tem o Piquerez, que não foi convocado, e o GFT. Aí agora é que começa o problema, né? Não tem 5 para colocar em campo. O Martínez foi convocado, o Aníbal também, para o primeiro jogo contra o Juventude. O que a gente está sabendo já? 4 jogadores da base que estavam no Mundial, eles foram... Já tem um treinando lá, que é o Larson, né, jogador que o Palmeiras contratou do Goiás, pro Sub-20, já estava treinando lá. Vai ter de volta o Coutinho, o Luigi e o Eric Belé. Então, com esses 4, vai ter que compor o time e o banco para jogar contra o Juventude. Já mais de 20 mil ingressos vendidos. Teremos aí lotação total no Allianz Parque para sábado. Existe um movimento da torcida do Palmeiras de deixar as diferenças de lado. Pardabel, amendoim, passapano, fora Abel, de lado, para que se olhe para jogadores e comissão técnica nessa reta final de temporada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala isso, porque a efervescência política do Palmeiras sempre é muito forte também, arquibancada, Leila. Essa discussão que envolveu a arbitragem do jogo contra São Paulo, Flamengo, de alguma forma fez todo mundo internamente olhar para si e falar, olha, peraí. Internamente nem tanto, externamente fechou, esquece. Agora não há mais divergências entre os palmeirenses. A Mancha hoje publicou um texto, bem bonito até, achei legal. Outras mídias estão divulgando o texto e existe agora um movimento de união em torno do Palmeiras de 12 jogos, 13 jogos de Campeonato Brasileiro e 2 para chegar a uma final de Libertadores. Então, as diferenças de torcida no Allianz Parque, aquelas coisas que a gente andou vendo, ponto final, acabaram. O Palmeiras voltou a olhar para si mesmo, a sua torcida inclusive. Vocês vão ver o ambiente do Allianz Parque sábado no jogo contra o Juventude, Red Bull, e na sequência é isso que vai acontecer. O Massini fala muito disso, são exemplos históricos, né? Sim, evidentemente, né? Acho que a nota do Palmeiras pós-jogo do São Paulo, mirando o que tinha acontecido e sobretudo ali para frente em relação ao Flamengo,
o movimento do BAP, etc. e tal, as acusações de benefício ao Palmeiras, tal, aí provocam essa coesão, né? Nesse momento, de fato, e acho que é aquilo, o Vessone vem falando. Palmeiras vai disputar, tem 2 meses para disputar os 2 principais títulos da temporada. E acho que o Abel adora, né? O Abel fala que ele nunca vai esquecer o que ele ouviu, mas ele adora essa coisa da... Todos somos embate. Todos somos um, nós contra todos. E o Palmeiras tem isso na sua história, né? O Filipão também usava muito isso, essas máximas e tal. E acho que é o que o manifesto da torcida... O manifesto da torcida conversa com o manifesto da oficial pós-jogo com São Paulo. Arnaldo, você tem criticado também muito a diretoria do São Paulo. Eu? Imagina. Não sem razão. Mas esse efeito não poderia ser também no São Paulo? Porque sai do jogo prejudicado e de repente... Depois a gente vai falar... A diretoria do São Paulo está tentando algumas novas medidas, não nesse aspecto, eu acho que não tem mais como... O São Paulo, de novo, nessa história, é café pequeno. O presidente do São Paulo, em 5 anos, diminuiu o São Paulo. E não é uma questão só econômica ou de número de taças. Ele diminuiu institucionalmente. Então, pouca gente lembra que o São Paulo foi absurdamente prejudicado no clássico com o Palmeiras. Já virou outra discussão, né? Outras situações e tudo mais. A ponto de até deputado do Rio de Janeiro entrar com a questão do queremos o áudio, a ponto do Boto ir ao STJD, Sabe por quê, Napoleão? Porque o perfil do presidente do São Paulo é só uma constatação, não é uma crítica ou um elogio. Assim como a gente fez a descrição do perfil do BAP e o perfil da Leila. O perfil do presidente do São Paulo, um conciliador, que também, como a Leila, como o BAP, tem outras pretensões depois do São Paulo, porque a vida do cara não acaba depois que ele é presidente do São Paulo, nem a da Leila, nem a do BAP. Então, o conciliador dele, o que conversa com os presidentes de federação, o Casares gosta de estar ao lado do Reinaldo da Federação Paulista, ao lado de qualquer presidente da CBF, pode ser qualquer um que esteja, ao lado do prefeito, ao lado do governador, ao lado... A conciliação, o perfil conciliador do Casares não trouxe nada para o São Paulo. Trouxe um apequenamento do São Paulo. Num território hostil, que a gente está vendo, né? Acabamos de passar por um território... É um território que não tem espaço para mocinho. Como disse o Massinho, cada um defende o seu. O Casares não conseguiu defender o do São Paulo nem num momento em que o clube é, de uma forma escandalosa, prejudicado por uma arbitragem. Então, quem está indo atrás do áudio do VAR, não sei o que lá, já não é nem mais o São Paulo, né? Então, acho que... E agora ele... Estava lendo matéria de companheiros, tenta, na parte final do mandato dele, faltam 15 meses, parte final, porque o governo dele esfarelou. Sabe, você fala da questão política? Tem eleição no ano que vem. O governo dele já esfarelou. E ele tinha, no São Paulo, internamente, a faca e o queijo na mão para fazer o que quiser. Já não tem mais. Essa é a maior rivalidade do Brasil hoje, de um novo Brasil futebolístico, porque nós temos a tradição dos estaduais, dos clássicos, evidente que um Corinthians e Palmeiras, que um Vasco e Flamengo, tem um Grenal, tem um peso histórico, mas na última meia década, talvez a década toda, a gente tem visto a América do Sul se dividir em títulos para Flamengo e Palmeiras, e todos esses temas são abordados. Então, é algo que nós não tínhamos no Brasil. O Boto, quando deu a entrevista, né, ele usou um termo que é de quem é de fora, porque se fosse daqui talvez ele não falasse do mesmo jeito. Ele falou o nosso rival,
ao se referir ao Palmeiras. O Palmeiras é um rival em campo, sim, mas hoje em dia está ultrapassando só a disputa do campo para se tornar o maior clássico brasileiro, como é Barcelona e Real Madrid, como é Celtic e Rangers, enfim, o que vocês escolherem por aí, Liverpool e United e por aí vai. Então, é um cenário novo. E tem muita gente com a gente aqui, né, falando, vocês estão informando errado, não é isso que o BAP quer. Então, eu abri a reportagem aqui do Danilo Lavieri, que é nosso colega de imprensa, trabalha com o Arnaldo, está sempre com Massa também, que trouxe o contrato, né, para falar do critério. E a reportagem é a seguinte: o Landim assina um contrato que é questionado pelo BAP hoje, mas que, nas aspas trazidas aqui, o critério, né, em nota enviada à reportagem, o Flamengo disse que o texto exclui parte da ponderação, o texto publicado pelo Lavieri, né, com base nas receitas de cada plataforma de exibição, e diz que no contrato a Globo paga um preço por todos os direitos, não existe explicação de preço por plataforma. E a Libra rebate que se o critério não fosse claro, a Globo não teria feito o pagamento. E aí o critério está explicado mais abaixo nessa reportagem, diz o seguinte: a porcentagem de audiência de cada clube, né, soma do número de indivíduos que assistiram aos jogos ao vivo do clube como mandante e visitante dividido por 2, dividido pelo número total de indivíduos que assistiram aos jogos da Série A do campeonato em cada plataforma, assinatura de 4 de dezembro de 24. Como o Vessone falou, Arnaldo, Massa, enfim, amigos que estão vendo com a gente, é natural que a gente vê isso no governo brasileiro o tempo todo, nas prefeituras, no estado, entra uma nova gestão, não concordo. Não está errado, vamos acabar com esse programa X porque eu acho que o programa Y é melhor. Normal, mas agora isso passa por uma decisão que envolve muitos mais clubes. E o Landim tinha o poder para assinar o contrato. É natural que o BAP queira até rever e provoque uma discussão nova. Ele quer provocar, mas até aqui a adesão só da Volta Redonda. Né? Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa importante do jurídico e ela diz o seguinte: o litígio deve ser em câmara arbitral, escolhido pela Libra, na qual o Flamengo faz parte, e aceitou que se tiver um litígio muito grande, que isso vá ser resolvido em câmara arbitral, vai para a câmara arbitral, vai demorar um tempão. Então, aqueles clubes que estão necessitando do dinheiro para ontem, precisa ver como vai ser paga a terceira parcela, se o Flamengo vai bloquear ou não, né? Se vai ficar só nessa segunda. É preciso que se movimentem para, ao chegar na Câmara Arbitral, sair da Justiça do Rio de Janeiro. O que é a Câmara Arbitral? Eu escolho um advogado, o Vessone, que tem diferenças comigo, aliás não, o Arnaldo, que tem diferenças comigo, escolhe outro, certo? E nós dois escolhemos um árbitro, uma pessoa que vai... Essa é a sugestão do Vessone para o jogo entre Flamengo e Palmeiras, isso, do campo, né? Assim funciona a Câmara Arbitral, né? Alguém que vai ouvir os dois lados e vai tomar a decisão, vai mediar o conflito. Vai demorar um tempão, vai passar Palmeiras e Flamengo, uma eventual, hipotética final de Libertadores, mas eles vão chegar a um acordo. Porque tem um elemento muito importante que é o que você falou, que é o fato de que muitos clubes precisam de dinheiro amanhã. Então, esse é o meu ponto. O que eu espero é o seguinte, que a justiça tenha um entendimento, assim, eu não sou advogado, nada. Eu só espero que a justiça tenha o seguinte entendimento: o Vitória, o Grêmio, os outros recebam o dinheirinho deles e que depois, ao decidir, se for o caso, paga retroativo ao Flamengo, tire do 5º ano, eu não sei. É que eu não acho justo o Vitória, que está precisando muito dinheiro para pagar os seus funcionários, ficar sem esse dinheiro. O que pode acontecer é a justiça entender o mérito do Flamengo, entender o mérito da Libra, desbloquear o dinheiro e encaminhar para a justiça arbitral, para a arbitragem. Acho que isso seria uma coisa uma saída, de bom tom. Mas o que coloca em debate essa tua questão, né, Arnaldo, é o seguinte, é que parte da ideia do BAP de renegociar, temos que ele mesmo falou, vamos ver se os clubes têm um bom senso de compreender, é a pressão. É a pressão, porque se eu estou precisando de dinheiro agora, a gente pode sentar e renegociar. Se eu não estou precisando, amigão. Aliás, é nisso que o Flamengo aposta, né? Também. Além do direito que ele pensa ter, e acho até que tem, de conversar novamente sobre isso,
Mas como tentou durante 10 meses e não deu certo, ele foi pro extremo e bloqueou o dinheiro na Só que no caso do Palmeiras, a casa para ele cai, porque o Palmeiras fala, tá bom, vambora. Eu não tô precisando desse dinheiro desesperadamente, vambora. Assim como o Flamengo não faz um campeonato sozinho, o Palmeiras também não faz. Então, se a coisa apertar em Salvador, o Vitória fala, gente, a gente vai cair de divisão se não pagar o salário agora. Ele pode passar a mão no telefone e falar, Flamengo, pensei melhor, eu vou com você nessa. Pode provocar uma discussão dentro da Libra. Uma rediscussão. Uma rediscussão. Um não vai conseguir, 2 melhora um pouquinho, 10 é outra história. Né? Eu acho que essa situação está apenas no... O surpreendente, na verdade, é depois desse cenário de divisão de poder que você traçou nos últimos anos, última década, Palmeiras e Flamengo estarem até o ano passado numa mesma ideia de liga, né? No mesmo grupo, numa mesma ideia, né? E acho que agora é uma situação que, insisto, pelo perfil ou pelos perfis dos dois dirigentes, a possibilidade de cessão, de ceder alguma coisa, eu acho que é bem pequena, né? Enfim, eu nunca acreditei na prática num projeto de liga no Brasil, justamente por essas situações muito mais individualistas do que gerais, e aí não tem... E aí, de novo, a gente vai voltando um pouco e vai vendo que a organização de campeonatos, distribuição de acesso, descenso, regulamentação, bola, árbitro, comissão de arbitragem vai ficar a cargo de uma entidade, já que os clubes não têm capacidade nenhuma de fazer campeonato algum. Aí não é sem o Flamengo, sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Corinthians. Os clubes brasileiros são incapazes, né? Então eles escancaram a necessidade de uma entidade. Então, toda vez que eles criticarem a CBF, qualquer coisa, pode ser na escala, pelo calendário, pela qualquer coisa, eles têm que... Nós dependemos dessa porcaria porque nós somos incapazes. Eles são incapazes. E o BAP me fez lembrar do lance dos treinadores, porque todo mundo já percebeu, o treinador não pede demissão, né? A exceção agora foi o Renato no microfone, mas ele foi a exceção enorme de uma regra que é não pedir demissão, porque se pede, você perde a multa. E aí o BAP deixou claro, falou assim, eu não vou sair da Libra. A Libra, se quiser tirar, por quê? Porque tem uma multa, que não deve ser nada abaixo, eu não sei o valor, mas deve ser coisa de milhões para você pular fora. Então o BAP falou, não, até 29 eu fico aqui, não tem problema. Se a Libra quiser sair, ela tem a multa. O BAP não vai pagar a multa para sair da Libra, obviamente. E nem os clubes vão barrar o Flamengo, evidente que não vão. Você não tem como você fazer um campeonato, assim, você precisa dos 20, né? Então, se o Flamengo vai estar na B, na C, é outra discussão, mas você não vai excluir o Flamengo. A Libra cai o valor, inclusive, se cai o número de times, lembra? De 10 para 9, já derruba 1 milhão, acho que 100 milhões, tem um valor que cai a cada clube que sai da Libra. E quando eu falo sair da Libra, não é sair da Libra, é sair da Série A. Então, o Vitória, se ele cair para a segunda divisão, para a Libra é ruim. Porque o bolo do dinheiro vai diminuir, já está no contrato. 11 times tem um valor, 10 times tem um valor, 9 times, e aí a torcida vai ser sempre para que a Série A tenha o máximo de times possíveis da Libra. E claro que com a LFU é a mesma coisa. Ainda que tenha havido nesse ano já um percentual retirado dos clubes da Série A para os da Série B, mas é muito pequeno, nem se compara ao volume que a gente está discutindo agora, né? E em meio a tudo isso, evidentemente, são muitas mensagens aqui, vou registrar algumas, né? Participando com a gente na hashtag G4 Band Esportes. Cadê você, hashtag? Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Tem gente... A justiça deveria liberar uma parte e reter outra menor, diz aqui o Paulo. É mais ou menos o que você falou, né? Da justiça seguir com o andamento. Se a treta é essa, você segura o que o Flamengo acha que tem direito e distribui o resto. E vai discutir o mérito lá depois, na arbitragem, né? Fala Palestra, trazendo mais informações do Verdão, acompanhamos a programação, Paulo Massini mais uma vez dando um show na sua análise e trazendo todas as informações do Verdão. Torcedor, muitas notícias extracampo vão agora dominar o noticiário do futebol brasileiro, isso por conta da data FIFA, não tá tendo jogo, né? Tá tendo esses ataques aí ao Palmeiras sempre sendo defendido aí claramente pela Leila.
A Leila nunca se esconde, não deixa o Palmeiras ser atacado de uma forma que não tem uma defesa. Isso é muito importante, torcedor, para o Palmeiras continuar forte nos bastidores ali do futebol brasileiro, não ser prejudicado e também não ser ajudado, né? O Palmeiras tem que fazer a sua parte, como eu falei aqui no vídeo anterior, seguir vencendo as partidas. Palmeiras está numa grande fase na temporada e se incomoda demais os adversários, torcedor. Isso por conta de o Palmeiras estar na liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos aí do que o time carioca, e sem falar que também estamos nas semifinais da Libertadores e temos tudo para avançar à grande final. Isso porque vamos pegar a LDU. Palmeiras é muito mais forte, tem muito mais qualidade e muito mais investimento aí do que a LDU. Logicamente, temos que respeitar ali o time equatoriano. Palmeiras é um time que respeita todos os adversários e é por isso que é um grande sucesso nacional. Palmeiras agora, como eu falei aqui, vai fazer o seu próximo compromisso, vai ser no sábado, jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi aquele jogo antes do Mundial, Palmeiras pediu para não jogar. Palmeiras tem ainda um outro jogo atrasado, viu? Esse jogo vai ser contra o Santos, só que esse vai ser fora de casa, lá na Vila Belmiro. O Santos também não está vivendo um grande momento na temporada, parte de baixo da tabela ali, brigando mais uma vez contra o rebaixamento. É importante a gente lembrar que ano passado o Santos estava disputando a 2ª divisão, teve ascensão, né, subiu esse ano, mas agora está brigando novamente contra o descenso. Palmeiras, muito pelo contrário, líder isolado do Campeonato Brasileiro, semifinais ali da Libertadores, vivendo uma grande fase. 2 jogadores ali de ataque estão se destacando demais no Verdão. Inclusive o Flaco Lopes e o Vitor Roque nas últimas 30 partidas, torcedor, marcaram 20 gols, é isso mesmo, de 30 partidas, os dois foram responsáveis por 20 gols do Palmeiras. Isso é um número espetacular e mostra a fase e a força do Verdão na temporada. Infelizmente, para esse confronto contra o Juventude, o Palmeiras vai estar desfalcado dessa dupla, né? Mas eu tenho certeza que o Palmeiras tem um grande plantel, fez uma grande janela de transferências, gastando praticamente aí 700 milhões de reais. E agora os jogadores que vão entrar no lugar do Flaco Lopes e o Vitor Roque vão ter que corresponder, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.